Hoje eu preciso falar para vocês algo muito sério. Hoje, pela primeira vez, eu não entendi a estratégia tática do Abel Ferreira. A gente terminou agora Boca Juniors e Palmeiras, jogo lá na Bombonera às 9h30 da noite. Terminamos com um empate lá na Argentina. E, bom, gente, anotei algumas coisas aqui que eu acho que são bem relevantes e importantes para a gente conversar aqui no nosso bate-papo, no nosso pós-jogo. Mas gostaria de falar que realmente, assim, foi um jogo bem difícil de assistir, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que foi um jogo muito fraco, tecnicamente, tanto do Palmeiras e ainda assim do Boca. Podemos dizer que foi um jogo mais fraco também, tecnicamente, do Boca, por estar em casa. Enfim, achei que teve sim alguns pontos de fragilidade do Boca Juniors, mas eu achei que o Boca teve sim mais oportunidades, mais chances claras de gol do que o Palmeiras. Hoje eu preciso falar para vocês algo muito sério. Hoje, pela primeira vez, eu não entendi a estratégia tática do Abel Ferreira. Eu vi que, assim, foi muito perceptível. Ele colocou a mesma escalação. Foi na caixinha de perguntas do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @pa_oric, o meu sobrenome. E eu abri uma caixinha de perguntas e me perguntaram qual seria a escalação que eu achava que o time iria hoje a campo, que o Abel iria colocar. E eu coloquei realmente essa que foi a campo, com Marcos Rocha fazendo essa função de terceiro zagueiro, lateral de contenção, o Mike de ponta e o Arthur eu achei que iria para a ponta esquerda, mas o Palmeiras, o Abel Ferreira, ele optou por mudar essa variação tática dentro desses mesmos jogadores, com essa composição, ou seja, com essa mesma escalação. O Palmeiras jogou num 3-4-1-2 com o Arthur bem enfiado junto com o Rony. O Arthur também caía pelo meio. Mas, assim, o que eu senti é que realmente foi algo que o Palmeiras teve muita dificuldade de impor o seu jogo, de impor seu ritmo, de impor o seu jogo mesmo, né? A velocidade pelo campo. O Palmeiras, ele é muito conhecido por atuar bastante nos setores do campo, tanto é que nos últimos jogos a torcida reclamou bastante também do número de cruzamentos e pouca assertividade nesses cruzamentos, mas muito porque o Palmeiras, ele abusa muito desses setores, e hoje foi o oposto, né? Eu acho que o Palmeiras, ele ficou realmente, assim, bem abaixo das minhas próprias expectativas. Eu achava mesmo que o Palmeiras, ele iria entrar com uma estratégia definida. Eu acho que eu reitero que eu não entendi muito bem a estratégia tática do Abel, porque o Palmeiras, ele não tinha intensidade. O Palmeiras era amoroso, o Palmeiras não tinha velocidade, não tinha dinâmica, não tinha mobilidade, né? O Veiga, ele sumiu praticamente o jogo inteiro. O Veiga estava praticamente em outra rotação. Ele recebia às vezes bolas com bastante espaço para poder atacar, para ter uma profundidade. Ele tinha espaço para chegar até a área da defesa do Boca Juniors, e ele voltava, ele parava, ele rodava a bola, ele voltava para a defesa, né? Ele não tinha essa agressividade, né? E também eu achei que algumas peças sentiram muito esse jogo, né? Como Marcos Rocha, Gabriel Menino, até o Piquerez. Porque, assim, é algo que eu falo bastante até no meu canal, nas lives que eu participo, gente, é que quando um jogador de alto nível, de alto rendimento, começa a errar fundamento, é porque a segurança dele está, assim, desequilibrada. A insegurança dele fala mais alto e se sobrepõe do que a técnica, né? Então, eu falei nos meus últimos vídeos, né? Eu acho que esse jogo, ele iria passar muito pelo mental. É bem verdade que o Palmeiras soube controlar essa questão mental por conta do estádio, da mística do estádio, do barulho que é ensurdecedor mesmo, que é difícil até para aquecer, por todos os fatores extra-campo também que aconteceram com a torcida do Palmeiras, que foi um absurdo que aconteceu lá na Argentina, como a polícia argentina trata e tratou os torcedores do Palmeiras, a Mancha Verde, todo mundo que estava lá. Mas é algo que, sim, eu acho que se a gente pode tirar um ponto positivo desse jogo, é que o Palmeiras soube controlar as emoções, sobretudo jogando mal, porque, na minha visão, o Palmeiras jogou muito mal, tecnicamente e taticamente também. Por isso que eu reitero, por isso que eu ressalto que eu não entendi direito
qual foi a estratégia tática do Abel. Eu acho que se eu for aqui entender a estratégia do Abel Ferreira, é que realmente o Abel ele é um cara muito estrategista, é um técnico muito estrategista que ele leva muito em conta essa questão dos 180 minutos do jogo. Então, realmente, pela postura do Palmeiras, eu acho que hoje ele quis acalmar os ânimos, acalmar essa afobação, muito por conta do Boca Juniors também, por conta de estádio, por conta da torcida, acalmar os ânimos e tentar levar o jogo para o Allianz Parque, porque realmente foi uma formação que ele não tinha entrado ainda, foram as peças que já estavam jogando no Campeonato Brasileiro e até no último jogo da Libertadores, mas não com essa formação, com os dois atacantes, né, com o Arthur e o Rony espetados lá na ponta, mas isso não dava mobilidade nenhuma para o Palmeiras. Como eu falei, o Palmeiras não foi criativo, o Palmeiras não teve inspiração, foi um ataque completamente assim, nulo, né? E nas oportunidades que tinha, nas pouquíssimas chances de oportunidades que o Palmeiras teve, o Palmeiras não soube aproveitar. Teve uma oportunidade logo aos 4, 5 minutos do primeiro tempo, que o Arthur, jogando pela direita, que é como ele se sente mais confortável mesmo, ele chutou, mas chutou para fora. E depois tiveram pouquíssimas oportunidades do Palmeiras e mais chances até para o Boca Juniors, que inclusive até fez o gol, mas estava impedido. Ressalto, as 3 peças para mim que foram muito abaixo foram Gabriel Menino, Marcos Rocha, e eu não gostei também do jogo do Piquerez. E também eu acho que a gente pode falar do Veiga também. Eu acho que o Veiga, ele tava realmente em outra rotação. Mas assim, gente, de uma forma geral, eu acho que o time inteiro do Palmeiras jogou abaixo. Eu acho que se a gente for colocar na conta que fecha, né, na tabela positiva, acho que a gente pode colocar Gustavo Gomes e Murilo, que ainda assim com pouquíssimos sustos fizeram uma boa partida, um bom jogo, e até o Everton também, tiveram 2, 3 lances aí que eu fiquei bem assustada, enfim, que quase que sai gol, ele saiu mal da bola, a comunicação entre Marcos Rocha e o Everton não funcionou, então realmente o Palmeiras, eu assim, tenho que ser muito sincera com vocês, eu não gostei hoje do jogo do Palmeiras. Mas se você for pensar em 180 minutos nos 2 jogos, eu acho que um empate não é nada mal pra gente voltar para casa, colocar os ânimos nos lugares, né, nos seus devidos lugares, entender que esse é um jogo de semifinal de Libertadores, que não tem como algumas peças que são chave dentro do elenco do Palmeiras entrarem dessa forma, né? Dessa forma, com essa postura, desligados, sem atenção, muito por conta de passes errados. E se você for ver, gente, as chances que o Boca teve foram de erros individuais do Palmeiras. Foram de erros individuais de alguns jogadores do Palmeiras, sendo eles Veiga, Gabriel Menino e muito pelo Marcos Rocha. Aquele setor direito do Palmeiras era de dar calafrio toda vez que o Boca atacava por lá, muito por conta do Barco também, que é um motorzinho, um menino de 19 anos, que joga muita bola e que é muito perigoso, né? Então, muitas vezes até o Mike e o Marcos Rocha, eles se embananavam na marcação do Barco e que tinha liberdade, que conseguia construir, que conseguia chegar ao campo de defesa do Palmeiras, e é algo que a gente não pode. Eu falei no meu vídeo dos 5 erros que o Palmeiras não poderia cometer na Bombonera, que seria a pane defensiva. E muitas vezes o Palmeiras hoje entrou com essa postura, né? Com essa postura de outra rotação, parecia, né? Parecia que não estava dentro do jogo. E o que me incomodou demais foram as chances perdidas de construções de jogadas, ou seja, todas as vezes que o Palmeiras tinha uma chance para construir alguma jogada, o Palmeiras voltava para essa morosidade, voltava a bola, fazia inversão e aí errava, pecava na construção e o Boca saía para contra-atacar ou, enfim, fazer alguma jogada muito, como eu falei, pelo Barco. E aí saíram algumas chances claras com Cavani, né, com Merentiel também. Mas é isso, gente. Eu acho que acredito muito que a estratégia do jogo tenha sido essa. Como eu falei, não entendi muito a estratégia tática do Abel, que eu achei também que demorou bastante para mexer. Eu acho que poderia sim ter mexido de forma mais rápida, mas também é algo que eu falo bastante aqui, não tem como você ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, o Abel, ele mexeu,
Eu acho até que deu uma melhorada no time com a entrada do Rios. O Fabinho entrou muito bem, eu gostei bastante dos pouquíssimos minutos que o Fabinho teve em campo. Eu gostei, me agradou. O próprio Luiz Guilherme na entrada do Arthur. Mas não tem como, porque ele não mudou a variação tática, né? Ele não mudou o esquema tático, ele só trocou peça por peça e ele não voltou no esquema habitual que o Palmeiras é muito acostumado em jogar, né? No 4-3-3 e jogando também no erro do adversário, né? Como eu falei, todas as chances que o Boca teve foram por conta de erros individuais do Palmeiras, e o Palmeiras não aplicou. Hoje, pelo que, assim, na minha visão foi muito nítido, né? Hoje não parecia o Palmeiras em campo. O Palmeiras que a gente tá habituado a ver, que sim, vem numa fase de brasileiro que não é tão bom assim, com gols muito escassos, né? Pouquíssimos gols, com pouca criação, com pouca criatividade, mas que na Libertadores a gente sempre viu o Palmeiras virando essa chave. Mas preciso falar aqui para vocês que é algo que não me desanima, de verdade, por mais que o Palmeiras tenha tido essa atuação bem aquém, bem abaixo do desejado e do que eu esperava também, das minhas expectativas, eu não posso considerar um empate na Bombonera, lotada, com um adversário extremamente de peso, com 6 Libertadores, com uma camisa pesada, com toda a tradição de Libertadores, achar que um empate é ruim, sabendo que a gente pode decidir em casa. Quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, quero muito saber o que vocês pensam e, de novo, gente, zero desânimo, tá? Eu sou uma pessoa muito otimista, sobretudo acredito muito nesse time, acredito muito no Abel, mesmo com alguns excessos que ele comete, de não substituir, de ter essa certa teimosia em algumas escalações, mas, sobretudo, eu confio no Abel Ferreira, na comissão técnica e nesse elenco que já nos deu muitas e muitas e muitas alegrias. Mas eu quero saber muito a sua opinião, deixa aqui nos comentários, que é muito importante para mim e é muito importante também para o crescimento do canal. E se você caiu de paraquedas aqui, você não me conhecia, caiu aqui, gostou do meu vídeo, já se inscreve no canal. Gente, vocês não têm ideia do quão importante é para quem produz conteúdo a inscrição junto com o seu like. Por quê? Porque o seu like também é um indicativo que você tem gostado do conteúdo que eu tenho produzido aqui para vocês. Combinado? Sem desânimo, gente, de verdade. Quero saber a opinião de vocês, mas eu, sem desânimo nenhum, eu acho que temos totais condições de fazer um gol no Allianz Parque, junto com a nossa torcida, no nosso estádio, com as nossas raízes lá, sem desânimo nenhum. De verdade, gente. Tô muito confiante, isso não me abalou em nada pro resultado da volta. E é isso. Quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Muitos e muitos beijos, volto nos próximos dias. E avante palestra sempre!